Shalom para todos. Aí eu com vocês de novo aí, gente, para passar conhecimento. E o conhecimento é a respeito de uma matéria que em outro canal eu tratava, seria de rituais. Esses rituais que se encontram nas instituições religiosas, tanto católica como evangélicas, etc, etc. E que, segundo eles ainda não têm esse conhecimento, que quando uma pessoa que ela não é evangélica, ela quer se batizar, aí o que acontece? Ela vai agendar a sua ressurreição, não é isso? O seu batismo, que seria a ressurreição, né? E que então, sendo agendado, ela vai aguardar, não é isso? Aguardar para ser salva, porque o batismo é salvação, ressurreição da pessoa que está na morte do pecado, o seu espírito que está morto diante de Deus, morto no pecado, e que batizando seria ressuscitado para a vida em Cristo, que daria vida espiritual na vida daquele personagem. Mas para isso, segundo o entendimento dessas pessoas, esses líderes religiosos que ensinam às igrejas, que o batismo seria assim, seria agendado, que você iria entrar nesse agendamento, tá? Aguardar esse batismo, aguardar esse dia para ser salvo. Tem cabimento uma coisa dessa? Fala a verdade, tem? Não tem, mas tá desse jeito. E aí, tá? Vai ser marcado um final de semana à noite, esse dia para você ser salvo, entrar na glória de Deus. Como eu estava na igreja ouvindo uma conversa dessa, o personagem lá em cima instruindo a igreja, dizendo que em tal lugar, no dia 1º do mês que vem, vai ter batismo em tal lugar, no dia 15, dia 16, no dia 20, e que aqui na região que eu moro, tal dia também vai ter. Quer dizer, é algo que, se você for ver, não tem nada de espiritualidade. Nada de espiritualidade no meio de uma coisa dessa. Porque o que dá a entender, o que está tendo mais, é coisas humanas do homem. Do homem que entendeu a Bíblia nesse sentido. Que esse seria o verdadeiro batismo, que você então estaria passando por esse processo de agendamento. Que eles ainda, segundo certas instituições, eles fazem as suas orações e dizem eles que Deus confirmou. Olha só, que Deus confirmou um suposto batismo que o personagem sentiu de querer se batizar, que eles foram orar e que Deus confirmou esse batismo para a pessoa ela poder ser salva, né? Então, quer dizer que agora a salvação ela está baseada por agendamento, não é? E ainda mais, por um tanque cheio de água, em que lá o personagem ainda ele tem que trocar de roupa, passar pelo processo das águas e ter que estar ouvindo um cidadão nos seus ouvidos falando que em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo te batizo. Então quer dizer que a salvação ela está submetida a esses processos. Como uma pessoa que quando vai aprender a dirigir, ela não tem que passar por um processo, né, para ela obter a carteira de habilitação, ela poder ter o direito de dirigir um carro ou um caminhão, seja lá o que for. Então vai haver um processo, como alguém que também, para entrar numa empresa, tem que passar por um processo de entrevista, tem que ter também, dependendo da empresa, experiência na carteira, não é isso? Mas será que as coisas de Deus é assim, gente? Precisa de tudo isso para mim poder ser salvo? Cristo não tinha dito que somente de você crer não seria o suficiente?
até mesmo de exemplos que deu no passado, pessoas via pedir socorro para ele, ele dizia, somente crê, não é? Então, se eu creio, porque o crer é por ouvir a palavra de Deus, não é? Então, se eu creio em Cristo, no Salvador, e que a palavra de Deus está na boca dele, e eu creio, então, gente, essa mesma palavra é a qual vai dar o crescimento, é a qual vai me ressuscitar da morte do pecado, sem eu estar ainda precisando de ter que falar com o homem, e o homem está na frente desse negócio, para ainda agendar a minha salvação, de eu ainda ter direito de entrar na glória de Deus, de ser considerado filho de Deus. Isso para mim é falta de conhecimento. O homem está em falta de conhecimento, está longe do eterno, e muitos deles rejeitando o conhecimento de Deus, e mais se importando com milagres e curas, como eu vejo nas instituições religiosas, que eles mais se importam com isso, como também se importa muito com a carne, quando a carne ela sofre, o seu corpo vem sofrer as consequências pelo que ocorre no mundo, e aí eles correm de um lado e de outro, correndo atrás de cura, de soluções. Os evangélicos mesmo, eles se preocupam muito quando um adoece, o outro adoece, ou está à beira da morte. Aí pronto, aí já é motivo deles clamar daqui, clamar dali. Mas aí eu pergunto, mas e a salvação, a qual está na vida do cidadão, que é o mais principal, aquela que você fez um concerto com ele? Não está de bom tamanho, amado? O que a carne tiver que passar, isso não importa, tá? Se for da vontade de nosso Pai nos libertar, que assim seja. Mas pelo que eu vejo, essas pessoas, que muitos desses às vezes falam isso que eu estou falando, eles não demonstram isso, mas que fica lá, é um tal de pede oração daqui, pede oração dali, tudo bem, que assim seja. Devemos realmente orar pelas pessoas, mas o que demonstra mais e causou uma má impressão é, é pelo que eles comentam, a forma deles se expressarem, a tamanha preocupação com as coisas da carne, se preocupa muito. E ainda mais, que muitos deles ensinam, quando muitos desses que são evangélicos e que vieram a falecer, ainda eles oram num velório, oram que a justificativa deles seria que aquela oração estava sendo servida e que está sendo ali feita em prol dos familiares, daqueles que estão chorando por falta do ente querido, daquele que veio a falecer. Mas será que está certo isso? Precisaria disso no velório? Não, amado. Você não precisa estar fazendo uma encenação dessa, tá? Não precisa disso. Por quê? Porque você já sabe, está acertado diante do Eterno, que você deve orar em prol dessas pessoas. E o orar em prol delas não seria simplesmente você orar pelo fato que ela perdeu o seu ente querido, mas seria de você pedir ao Eterno para que console o coração delas, no sentido para elas ouvir a palavra de Deus, ouvir o Evangelho, a vida que é Cristo. E que orar verdadeiro seria esse, você orar nesse sentido, pedindo para que o Eterno, tá? Console o coração delas, no sentido para que elas venham voltar suas intenções e atenção a Cristo. E se desligar da carne, de coisas dessa vida que aqui fica. Seria isso. E muitos outros entendimentos totalmente errados que eles estão aí no YouTube ensinando coisas erradas, como as instituições e muitos outros líderes religiosos, como essa suposta Santa Ceia. Pega uma matéria e ensina a muitos que aquele ali é o corpo de Cristo, como eu já tinha comentado isso em outro canal que eu tenho, tá? Que não tem nada a ver, meus amados. Isso não tem nada a ver de ser o corpo de Cristo. Porque quando Cristo incentivou e ensinou os apóstolos na ceia da Páscoa,
que todo aquele que comesse aquele pão e tomasse aquele cálice de vinho, que seria ali em memória do nome dele, até que ele viesse. E que os discípulos, a todos os momentos da Páscoa, eles faziam isso, tá? Eles praticavam esses rituais, esta celebração da morte de Cristo. Eles faziam isso porque vivia no tempo da lei, que tinha essas práticas. Mas com o tempo, quando veio o Consolador, deu conhecimento para eles e os instruiu que o negócio agora não é mais baseado por carne, por algo material que você venha estar utilizando como simbologia. Porque se eu faço isso ainda e eu estou ainda dizendo que estou servindo a Deus, ou seja, que eu sou um homem espiritual, estou na nova aliança, que estou com esses hábitos e costumes, então eu estou menosprezando a nova aliança. Por quê? Porque o negócio é novo, é algo diferente e que não seria mais baseado por matéria, para que eu venha ali utilizar de simbologia e por simbologia eu basear aquilo que aquilo ali significava, ou seja, que significaria as coisas de Deus. Não, nada disso. Isso é errado, gente, fazer uma coisa dessa com as pessoas, enganá-las. Então, quando o Espírito Santo veio, deu instruções para eles, como que era agora essa nova aliança, que seria de forma espiritual. Eu não vou mais prolongar aqui o assunto, tá? É o que eu tenho a dizer para vocês, que eu bato na tecla a respeito desses rituais, que está errado. Não precisa mais nada disso, nada de sacrifício, somente crer. A palavra se responsabiliza pelo resto, te transforma, te batiza, algo espiritual, que não é coisa de carne que precisa ver, enxergar e que vem apalpar, sentir, mas é algo espiritual, que é entre você e Deus, é um plano espiritual que ele vai nascer na tua vida, vai te transformar e que com o tempo, essa transformação, a carne vai ver, os seus comportamentos não seria mais como o do homem do passado. E que também eu não preciso estar lá na frente demonstrando para as pessoas que eu fiz um concerto com o meu Salvador. E que também eu venho estar na dependência de água ou de um agendamento realizado pelo homem, marcado pelo mesmo. Porque isso é carne. Mas o que eu aqui transmito para vocês é coisas relativas a espírito. Por quê? Porque, pelo que eu comento e digo com verdade, tá? Porque Iá é rei fiel.